Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 16 de abril, sexta-feira, vamos juntos meditar a Palavra de Deus. Está gostando do nosso programa? Compartilhe com outras pessoas, dê o seu joinha para que o nosso canal também possa chegar em mais pessoas e mais pessoas possam começar o seu dia através da Palavra de Deus, sendo iluminado por este conhecimento que gera em cada um de nós um desejo de mudança. Eu falo que é muito belo quando a gente vai lendo a Palavra de Deus, não com resistência. Tem pessoas que leem a Palavra de Deus com resistência. É muito difícil, eu acho que isso está ultrapassado. Não, mas quando a gente lê com abertura, a gente começa a ler a palavra e fala, nossa, isso dá para eu fazer. Isso eu preciso mudar na minha vida. E ali aquela palavra ela começa a ser vivenciada. Tem essa abertura para a palavra de Deus a cada dia. O Evangelho é de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que a grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, tomando a palavra de hoje, nós podemos pegar a primeira leitura. A primeira leitura é belíssima ali, os discípulos estão sendo julgados por proclamar Jesus ressuscitado e Gamaliel ele entra nesse julgamento e vai dizer, olha, deixa eu dar um conselho, não se preocupem com esses homens, porque se isso que eles estão falando não é de Deus, é de origem humana, será destruído. Mas só que se vem de Deus a gente não vai conseguir eliminá-lo. Então, o que Gamaliel está dizendo? Olha, tem coisas que se for de Deus não tem como ir contra. E é tão interessante porque a gente toma então e consegue enxergar o quanto é de Deus. Porque passaram-se mais de 2.000 anos e nós estamos aí, nessa missão belíssima, nessa caminhada em que cada geração pode fazer a experiência do Deus vivo. Quantas gerações já passaram e fizeram essa experiência? O Salmo responsorial vem nos apresentar esse desejo de habitar no santuário do Senhor, ou seja, a busca também pela vida eterna, a busca também pelo céu, a busca das coisas do alto. O Evangelho, eu disse, no caso foi o Salmo, agora o Evangelho, no Evangelho nós meditamos a multiplicação dos pães. É tão interessante porque Jesus, ele vê aquela multidão, ele questiona os discípulos para ver o que eles fariam. Nossa, o que vamos fazer para alimentar todas essas pessoas? Ou seja, estava querendo ver qual seria a ação. A gente vai ver em outras
nos evangelhos sinóticos, outros evangelistas vão falar, olha, não, manda ir para casa, né? Manda embora, nós não temos como alimentar. Né? Só que é tão belo nessa passagem de João, porque, né, um menino se apresenta ali com 5 pães e 2 peixes. Eu fico pensando não digo na ingenuidade, né, mas na simplicidade e na pureza dessa criança. Jesus ali falando, o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? A criança chega e fala, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, né, pode alimentar. E aí a gente percebe que aquela criança, talvez aquelas pessoas ao redor vão falar, não, meu filho, isso daí não dá para nada. Isso daí é uma gotinha no oceano. E me faz até lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que dizem para ela, mas o que você faz é muito pouco, né? É uma gota no oceano. E aí Madre Teresa fala, mas sem essa gota o oceano seria mais vazio. Né? E esse menino também, ele vai nessa mesma, né? Tenho aqui. E naqueles 5 pães e 2 peixes, né? Jesus consegue fazer o grande milagre da multiplicação e toda aquela multidão é alimentada. Ou seja, acontece ali o milagre da partilha, acontece ali a bênção de Deus, onde consegue multiplicar em nós, né, aquilo que nós precisamos. Deus, ele concede essa multiplicação para as nossas necessidades. Então, a palavra de hoje, ela tem essa beleza, né, muito grandiosa, onde nos ensina a poder colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Se você quer que o milagre aconteça, o milagre da multiplicação aconteça na sua vida, coloque nas mãos de Deus. Se você ficar só segurando para você, não tem multiplicação. Jesus multiplicou a partir daquilo que ele foi apresentado. O que você tem apresentado a Deus? Ao mesmo tempo, nós somos convidados a enxergar nessa multiplicação a necessidade de partilhar. Aquele menino talvez poderia dizer, olha, já que esse povo não se preveniu, o problema é deles, eu tenho meu pãozinho, eu tenho meu peixinho, eu vou comer. Ele não fez isso, né? Ele entendeu que ali tinha uma família. Né? Que nós também possamos vivenciar essa mesma experiência e ter essa mesma capacidade de oferecer aquilo que temos àqueles que tanto precisam. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.